Jó, capítulo 9. Então Jó respondeu e disse: Eu sei que isso é uma verdade, mas como deveria o homem ser justo com Deus? Se quiser contender com ele, não poderá lhe responder uma entre 1000 razões. Ele é sábio no coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele prosperou? O qual remove os montes sem que os saibam e os derruba na sua ira, que sacode a terra do seu lugar e os seus pilares estremecem, que comanda o sol e ele não sai, e sela as estrelas, que sozinho estende os céus e pisa sobre as ondas do mar, que fez a Ursa, o Órion e as Pleiadas e as câmaras do sul, que fez grandes coisas longe de se descobrir, sim, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por mim, e eu não o vejo. Ele passa também, mas eu não o percebo. Eis que ele leva embora. Quem pode impedi-lo? Quem lhe dirá: o que fazes tu? Se Deus não retirar a sua ira, os auxiliadores orgulhosos curvam-se debaixo dele. Quanto menos lhe responderei eu, e escolherei minhas palavras para argumentar com ele. A quem, embora eu fosse justo, ainda assim não lhe responderia, mas faria súplicas ao meu juiz. Se eu tivesse chamado e ele tivesse me respondido, ainda assim eu não acreditaria que ele tivesse ouvido a minha voz, porque ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem causa. Ele não me permite tomar minha respiração, mas enche-me de amargura. Se eu falar de força, eis que ele é forte, e de juízo, quem me determinará um tempo para pleitear? Se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu disser, eu sou perfeito, ela também me provará perverso. Ainda que eu fosse perfeito, contudo, eu não reconheceria a minha alma, eu desprezaria a minha vida. A coisa é esta, portanto eu a disse, ele destrói o perfeito e o ímpio. Se o açoite matar de repente, ele rirá do julgamento do inocente. A terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre a face dos seus juízes. Senão, onde e quem é ele? Ora, os meus dias são mais rápidos do que um mensageiro. Eles fogem, não veem o bem. Eles passam como navios rápidos, como a águia que se lança à presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, abandonarei o meu peso e consolar-me-ei. Eu tenho medo de todos os meus sofrimentos. Sei que não me terás por inocente. Se eu for ímpio, por que então eu trabalho em vão? Se eu me lavar com água de neve e tomar minhas mãos limpas como nunca, ainda assim me mergulharás na vala e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem, como eu sou, para que eu deva responder-lhe e para que cheguemos juntos em juízo. Nem há nenhum mediador entre nós que pudesse pôr a sua mão sobre nós dois. Leve ele a sua vara para longe de mim, e que seu medo não me aterrorize. Então eu falaria e não o temeria, mas isto não é assim comigo. Capítulo 10. Minha alma está cansada da minha vida. Deixarei minha queixa sobre mim mesmo. Eu falarei da amargura de minha alma. Eu direi a Deus, não me condenes, mostra-me por que contendes comigo. É bom para ti que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem? Para que inquiras sobre minha iniquidade e busques o meu pecado? Tu sabes que eu não sou perverso e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Tuas mãos me fizeram e me deram formas, ainda assim tu me destróis. Lembra, eu te suplico,
de que fizeste-me como barro e me farás voltar ao pó novamente? Tu não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo. Tu me vestistes com pele e carne e me preencheste com ossos e tendões. Deste-me vida e favor, e tua visitação perseverou o meu espírito. E estas coisas ocultaste no teu coração. Eu sei que isso está contigo. Se eu pecar, tu me marcas e não me absolverás de minha iniquidade. Se eu for perverso, ai de mim, e se for justo, ainda assim eu não levantarei a minha cabeça. Estou cheio de confusão. Portanto, vê tu a minha aflição, porque ela aumenta. Tu me caças como um leão feroz, e novamente te mostras maravilhoso para comigo. Tu renovas tuas testemunhas contra mim, e aumentas tua indignação contra mim. Tropas de revezamento e guerra estão contra mim. Por que então me trouxestes para fora do útero? Ah, se eu tivesse abandonado o espírito, o olho nenhum tivesse me visto. Eu teria sido como se nunca fora. Eu teria sido levado no útero para a sepultura. Não são poucos os meus dias. Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa fazer um pouco de consolo. Antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Uma terra de trevas, como a própria escuridão e da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Não deveria a multidão de palavras ser respondida? E deveria um homem cheio de discurso ser justificado? Deveriam tuas mentiras fazer com que os homens mantenham sua paz? E quando zombares, nenhum homem te envergonhará? Porque tu disseste, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. Mas, se Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e que te mostrasse os segredos da sabedoria, que são o dobro para aquele que a tem. Sabe, pois, que Deus requer de ti menos do que merece a tua iniquidade. Tu poderás, pela busca, encontrar a Deus? Poderás encontrar o Todo-Poderoso até a perfeição? É tão alto como o céu o que tu podes fazer? É mais profundo do que o inferno o que tu podes saber? A sua medida é mais comprida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele corta, fecha ou ajunta, então quem poderá impedi-lo? Porque ele conhece os homens vãos. Ele também vê a maldade. Ele não considerará então isso? Pois o homem em vão seria sábio, embora o homem nasça como um potro de jumento selvagem. Se tu preparas o teu coração e estendes as tuas mãos na direção dele, se a iniquidade estiver na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a maldade habitar os teus tabernáculos. Porque então levantarás a tua face sem mácula. Sim, tu estarás firme e não temerás, porque te esquecerás da tua miséria e lembrar-te-ás dela como das águas que passam. E a tua era será mais clara do que o meio-dia. Tu resplandecerás, serás como a manhã. E tu estarás seguro, porque há esperança. Sim, olharás ao redor de ti e terás teu descanso com segurança. Também deitar-te-ás e ninguém te causará medo. Sim, muitos farão pedidos a ti, mas os olhos dos perversos falharão, e eles não escaparão, e a sua esperança será como o render do espírito. Capítulo 12. Então Jó respondeu dizendo: Não há dúvida que vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco, mas eu tenho entendimento tanto quanto vós. Não sou inferior a vós, sim, e quem não sabe tais coisas como esta? Eu sou como aquele que é zombado por seu vizinho que invoca a Deus,
E ele lhe responde: o homem justo e reto é motivo de riso e escárnio. Aquele que está pronto a escorregar com os seus pés e como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está seguro. Os tabernáculos dos ladrões prosperam e aqueles que provocam a Deus estão seguros, em cujas mãos Deus dá abundantemente. Mas pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão, e as aves do céu te dirão. Ou fala a terra, e ela te ensinará, e os peixes do mar te declararão. Quem não sabe de todas essas coisas, que a mão do Senhor forjou isso? Em cuja mão está a alma de toda coisa vivente e o fôlego de toda a humanidade. Acaso o ouvido não testa as palavras e a boca não prova o seu alimento? Com o ancião está a sabedoria, e no cumprimento dos dias está o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derruba e não pode ser construído novamente. Ele prende um homem e não há como soltá-lo. Eis que ele retém as águas e elas secam. Ele também as solta e elas transtornam a terra. Como ele está, a força e a sabedoria, o enganado e o enganador são dele. Ele leva os conselheiros ao despojo e faz dos juízes tolos. Ele solta o laço dos reis e cinge seus lombos com um cinto. Ele leva os príncipes ao despojo e derruba o poderoso. Ele remove o discurso do fiel e leva embora o entendimento do idoso. Ele derrama desprezo sobre os príncipes e enfraquece a força do poderoso. Ele descobre coisas profundas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Ele aumenta as nações e as destrói. Ele amplia as nações e as endireita novamente. Ele toma o coração do chefe do povo da terra e os faz vaguear em um deserto onde não há caminho. Eles tateiam no escuro sem luz e ele os faz cambalear como um homem ébrio.